O nosso evangelho deste 34º domingo do tempo comum, que é a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, é Mateus 25, de 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Jesus é o Rei do Universo, essa é a primeira informação. O que isso significa? Em primeiro lugar, que ele tem o domínio sobre todas as coisas. Em seguida, que ele é aquele pelo qual todas as coisas foram feitas e também foram salvas. Depois, que ele está acima de todos os reinos e seus representantes legítimos, pois se trata do Senhor dos Senhores. Ele é maior que Faraó, Davi, Salomão, Nabucodonosor, Ciro, Alexandre Magno, César e sua dinastia, Henrique VIII, Napoleão Bonaparte, entre outros. E ainda, de modo todo especial, ele é o Senhor da existência humana, o caminho absoluto da salvação, a realização plena para todos. E, por fim, é a única salvação. O seu senhorio se revela na contradição com a forma de pensar do mundo. Ele usa a lógica do serviço, do fazer-se dom, da entrega de si mesmo para o bem maior do outro. Ele é o servo por antonomasia, aquele que era e que vem, e o que continuará existindo, porque é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Jesus não é rei em sentido político. Ele não tem uma região geográfica sob seu domínio, um povo regido por leis humanas, um trono de pérolas preciosas, bajuladores ao seu lado, vestes suntuosas e coroa de diamantes na cabeça. Na verdade, ele tem o mundo em suas mãos, precede todas as coisas, pois é eterno, tudo pertence a ele e se realiza somente por meio dele. A imagem mais significativa
e que diz tudo sobre a palavra rei para Jesus é aquela da cruz. Crucificado entre dois ladrões, uma coroa de espinhos na cabeça, nu e sendo escarnecido e humilhado, homem das dores, apontado como o maldito de Javé, Deuteronômio 21, 23. Pois bem, nessa situação, o ladrão da direita, no auge de sua miséria, consegue enxergar o verdadeiro rei, pois ali foi encontrado pela infinita misericórdia. Mediante a humildade e a verdade, aquele ladrão encontrou a expressão máxima da bondade diante de si. No fundo do poço de sua alma, foi abraçado pelo rei de sua existência. Pois bem, avançando no texto do Evangelho, vê-se que Mateus toma a imagem do Filho do Homem em Daniel 7, de 13 a 14, e o mostra como rei e juiz de toda a humanidade, no momento do juízo. O julgamento será para todos os povos de todos os tempos, todos aqueles para os quais foram enviados os discípulos de Jesus. O juízo, segundo esse texto, caracteriza-se pela sua universalidade e terá como critério a prática da justiça. Como Rei ressuscitado, Jesus separará os homens dos outros homens e, com total clareza, fará com que cada um tenha completa possibilidade de ver sua mais autêntica identidade. Ou seja, ao homem será dada a mais profunda clareza da identidade que possui e do sentido de todas as suas ações. Além disso, a humanidade será colocada diante do mistério da caridade, no sentido bem humano mesmo, em que cada um deveria ter sido responsável pelo outro, seu semelhante, levando em consideração sua necessidade e sua pobreza. Nesse caso, benditos são todos aqueles que, mediante uma vida voltada para o amor, souberam se colocar à disposição dos demais, como um verdadeiro dom, utilizando os dons que possuíam em benefício dos demais. Benditos todos aqueles que fizeram o bem aos famintos, aos sedentos, aos que se encontravam nus, presos, hospitalizados e eram estrangeiros. Em suma, todos os sofredores, rejeitados, abandonados, todos aqueles que vivem no mundo sem voz e sem vez e que necessitam de cuidados, de ajuda, de proteção e de atenção. Poderia dizer aqueles que estão de almas feridas. Benditos serão todos aqueles que fizeram de suas vidas experiências concretas de misericórdia e solidariedade, união e fraternidade. Essa preocupação humana tem seu fundamento em Cristo. A ação é cristológica. É sempre por causa de Cristo, movidos pelo seu amor e identificação com os pobres, com todos os sofredores, que o discípulo deve agir. É Cristo o juiz universal, mas também o critério do julgamento, uma vez que ele é aquele pelo qual o homem tem acesso à sua própria identidade e sentido de vida. Não se mover por Cristo nem pela prática da caridade significa abraçar a morte, a maldição e, portanto, a derrota de si mesmo. Ser justo, na verdade, isto é, ser tratado como ovelhas, significa olhar para o juiz no trono da cruz e perceber que não é o encanto pela coroa de ouro, palácios e vestes suntuosas que indicam a condição do verdadeiro rei, mas seu eterno amor agindo em nosso favor. Na cruz, o chamado bom ladrão pôde reconhecer o rei pastor, como foi dito. Viu para além das aparências quem verdadeiramente se fez dom. O rei Salvador tem uma coroa de espinhos, está nu, seu trono é uma cruz, seus circundantes são dois bandidos, seus bajuladores são os escarnecedores. Sua vitória está na sua entrega total e na sua dor. Na traição, seu vigor. O cumprimento da virtude do Pai, sua alegria, ser todo para o Pai e todo para a salvação de uma humanidade traidora. Esse é o rei conhecido pelo ladrão. Esse é o nosso rei. Com ele reinaremos, se agirmos sem medo e do mesmo modo que ele.
Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.